E agora o Ceará tem essa oportunidade. Inclusive, senhores, estamos ao vivo aqui. Vamos nos comprometer a acompanhar esse jogo aqui ao vivo? E aí? Vocês topam na segunda-feira? Que horas é o jogo? 21 horas. Tô trabalhando. Tô de noite, segunda. Oh, merda, André Reis. André Reis não pode. Vocês trabalham demais. Para de trabalhar, André. Dá futuro não. Quem é que paga o boleto da... Olha, estudar, trabalhar e casar não dá futuro a ninguém. Vamos lá. Falamos aí dos 3 times da Série B e da avaliação dos treinadores. Só o Léo Condé saiu bem avaliado, né? Guto e Daniel Paulista, uma desgraça. E chegou a hora da gente ir para os nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou começar pelo grande trabalho que vem sendo feito e pelo time que está sendo o exemplo do Nordeste na atualidade. Ouso dizer, atualmente, hoje, o maior clube do Nordeste. Hoje é o Fortaleza. Concordo. O Fortaleza, mais uma vez, avança de fase numa Copa Sul-Americana, disputa o título do Campeonato Brasileiro da Série A de uma forma que se me dissesse isso há 3, 4 anos atrás, quer dizer que nada, o time do Nordeste disputando o título da Série A, jamais eu ia pensar isso. E o Fortaleza fazendo um trabalho ali excelente fora do campo, veio crescendo, só que nesse trabalho fora do campo, ele acertou dentro do campo. Primeiro com o Rogério Ceni e depois com Vojvoda. E é sobre Vojvoda que a gente vai falar agora. O melhor técnico do futebol nordestino na atualidade, eu ouso dizer, dos melhores do futebol brasileiro na atualidade, tá ligado? Assim, a nível de Abel Ferreira e tal, acho que o Vojvoda tá nessa prateleira, senta para conversar. E a gente tem, do nosso lado, do estado vizinho aqui perto da gente, um exemplo de um time que faz futebol e com um técnico argentino que chegou, se adaptou, trouxe da sua essência, uma essência diferente para o Fortaleza. O Fortaleza, ele é um time copeiro, se tornou um time copeiro, se tornou um time que sabe jogar Copas e o principal, se tornou um time que sabe ganhar jogos. Independente do campeonato que joga, o Fortaleza, ele sabe ganhar jogos. Se joga mal, se joga bem, mas ele vai lá e busca o caminho das vitórias. André Reis, Vojvoda, é o grande nome do futebol dos técnicos nordestinos e também um dos grandes nomes de técnicos brasileiros. Como é que você vê a avaliação do trabalho do Vojvoda à frente do Fortaleza? Eu não vou nem pedir para você dos anos anteriores, eu quero só em 2024. Vojvoda, para mim, hoje, é o melhor técnico do Brasil na atualidade. Hoje, que eu sempre falo, futebol é momento. Abel tá fora da Copa do Brasil, o Abel tá na colocação abaixo do Vojvoda no Campeonato Brasileiro. E fora da Libertadores. E fora da Libertadores. E o Vojvoda tá vivo na Sul-Americana e brigando pelo título. O que o Vojvoda faz taticamente, eu estava conversando com o colega do trabalho, Claudio Milson, um grande abraço, e ele falou uma coisa que eu achei interessante. Né? Ele falou, e é uma coisa que eu falei aqui hoje, ele falou assim, André, será que esses jogadores que estão no Fortaleza jogariam dessa mesma forma em outro clube? E aí vem aquilo que eu falei do Daniel Paulista. Falei, talvez não. Talvez não. Tem alguns jogadores lá que em outros clubes talvez não jogassem o que ele joga no Fortaleza. Porque o Vojvoda, ele extrai o que tem de melhor em cada jogador. O Vojvoda é muito tático, inteligente, faz leitura. É um time que muda a disposição tática a cada momento. Ele lê o jogo. Olha o que o Vojvoda fez com o Bragantino. Olha o que o Vojvoda fez taticamente contra o São Paulo. E olha o que o Vojvoda fez com o Rosário Central no Castelão. O Fortaleza dá 2 chutes ao gol no primeiro tempo. Encaixotado na marcação. Eu
não me lembro, Draito e Dadá pode se lembrar, de um técnico no mundo que vire um jogo e ele troca os 2 volantes. Eu lembro. Quando eu vi isso, André, você tocou no ponto bom, eu fiquei curioso. Aí eu fiquei na minha memória, eu digo, meu irmão, velho, vou puxar aqui na minha memória. Eu lembrei de um. Lembrou? Eu lembrei de um, e foi brasileiro. Foi o Filipão. Filipão, na Copa de 2002, Brasil e Bélgica. Ele mudou os 2 volantes. Pronto. Aí, o Dadá que na memória Foi a única vez que eu lembrei assim, tá ligado? A única 22 anos atrás. Não é isso, Dadá? Muito boa memória. Foi quando, inclusive, o Cleberson ganhou a posição e ficou titular a Copa inteira. Pronto. Aí o Vojvoda troca 2 volantes. Porra, 2 volantes, por quê? Aliás, Brasil e Turquia, tá? Corre. Vai continuar. Por que trocar 2 volantes? Né? Aí você vai entender. Você tem o Pedro Augusto, o PA, e você tem o José Wellison. São jogadores sem dinâmica. Porque o Vojvoda entendeu, vou ter um jogo pesado. Vou ter um jogo físico. Então ele entra com o PA e ele entra com o José Wellison. Mas aí ele viu que esse jogo físico, ele estava perdendo criação. Os 2 volantes não criavam. O Pochettino sozinho criando. Breno Lopes tentando achar um espaço para correr sem conseguir. Ele disse, eu preciso de alguém que ajude na criação. E ele bota 2 volantes que fazem box-to-box. 2 volantes que chegam à frente. E aí ele confunde a marcação porque ele tira o Pochettino de dentro e joga para a direita. E ele deposita todo o seu jogo do lado direito. E tem um motivo. O lado esquerdo está bloqueado porque eles estão com medo do Breno Lopes. E ele começa a dobrar o lado esquerdo e segurar o Bruno Pacheco. E aí os 2 gols que saem é por onde? Pelo lado direito. E quem dá o primeiro passe? Sacha. Porque são volantes construtores. E ele precisava de alguém para construir, para essa bola vir sendo costurada de trás. E isso é por isso que o Vojvoda hoje é o melhor técnico no Brasil na atualidade, sem soma de dúvidas, porque ele enxerga. Ele quem é de minha idade sabe, ele é um Thundercat. Ele tem a visão além do alcance. Além do alcance. Espada justiceira de minha visão além do alcance. Grande André. André foi longe, viu? O Thundercat. Mas, André, é uma belíssima análise sua e corrobora com esse. Eu vou botar aqui, menos de 1 minuto aqui, eu acho. Cadê? Da coletiva do Vojvoda. É 1 minutinho só, falando justamente isso que você estava falando, André. Incrível. Você foi na ferida, como diria lá o povo da minha terra. Você foi na ferida. Ó, presta atenção, é 1 minutinho, mas corrobora exatamente o que o André falou. Deixei até no ponto aqui. Eu nem sabia, a gente não combinou, não. Eu nem sabia que o André ia tocar nesse ponto aí, da troca dos volantes, de jogar, não. Vamos lá. Boa noche. Acho que no fue un buen primer tiempo. Estamos conscientes de eso. Sabemos que podemos o jugar mejor que lo que hicimos en el primer tiempo. Falamos con jugadores, hicimos mudanzas que necesitaba Chimi. Recibimos un gol muy cedo y más también o conseguimos ese reagiro rápido, consiguiendo un empate con un buen gol, una boa jugada, una boa asistencia de Sasha. Y a partir de ahí, acho que principalmente jugadores, porque ellos respondieron a una partida muy difícil con la ayuda de la torcida. Jugadores estimulaban a una torcida que estaba acompañando mucho. Acho que esa fuerza fue fundamental para que Ochime sustente ese nivel durante todo el segundo tiempo. Parabenizar a meus jugadores y, bueno, muy felices. Ahora descansar e pensar em Corinthians. Era só esse trechinho aí que eu queria botar, que é isso. O Vojvoda, ele simplesmente reconheceu que o primeiro tempo foi ruim, destacou as mudanças necessárias que ele tinha que fazer, valorizou os atletas dele, obviamente, né? Destacou o Sasha, que foi uma dessas mudanças, e ainda trouxe, e aí vem a inteligência do cara, né?
e ainda trouxe os méritos também para o torcedor, pô. Então você vê que o Vojvoda, ele vive uma fase boa dentro e fora do campo, e é por isso que o cara faz o trabalho desse nível, né? Em nenhum momento você viu ele chamando mérito para ele, né? Em nenhum momento. Não. É só os jogadores e a torcida. Jogadores e a torcida. Em nenhum momento ele chamou o mérito para ele. Isso é interessante demais, né, Drayton? Sim, a humildade do Juan Pablo Vojvoda, a humildade, a capacidade de enxergar o jogo, a visão de futebol que ele tem, é a visão além do alcance, como disse o André aí, corroborando com o que o André falou, né? E muitos acreditaram, não, realmente foi uma partida ótima do Pikachu, mas para mim, eu falei isso até no vídeo lá no canal, que quem mudou o jogo foram a entrada dos volantes mesmo, e o Sacha principalmente, que foi o nome do jogo. Inclusive, ele reorganizou o meio de campo junto com o Hércules, né, os dois que entraram com mais dinâmica, como o André bem pontuou, com velocidade. Por quê? Porque o que aconteceu, quando ele vem com esses volantes aí, que o André pontuou, é que se esperava um Rosário mais aguerrido. No entanto, o Rosário joga muito parecido com o que o Fortaleza faz. Eu falei antes, eu disse, isso vai ser um jogo mais difícil para o Fortaleza. Por que a galera falou isso? Por que, Drake? Que com boca. Eu disse, por quê? O Rosário ele vai jogar no contra-ataque também, e o Fortaleza não está habituado com times que joguem no contra-ataque contra ele. Por quê? Porque a gente fala que o Fortaleza tem uma qualificação que você falou bem no início, e a gente vem falando em lives, é um time acostumado a jogar no contra-ataque. Ele está preparado para deixar os outros com a posse de bola e ele sai no contra-ataque. Isso não aconteceu no primeiro tempo. O Fortaleza armou o time para isso, para um jogo pegado, não é? E tentar sair com a velocidade. Isso a gente mata no meio do campo, marca e sai com a velocidade. No entanto, o time do Rosário não sai tanto. E ficou aquele jogo amarrado, um time que marcava do mesmo jeito. Então ficou um jogo feio, truncado, tanto é que só 2 oportunidades, como o André bem mensurou. Aí, quando ele faz essa alteração, o Fortaleza tem outra dinâmica. E mesmo assim, começa o jogo, ele leva logo 1-0 numa falha, naquele cruzamento, que a bola, o cara faz um gol de pé de chapinha ali. Eu disse, meu Deus, que falha. Eu nem acreditei naquele gol, quando eu vi, eu acho que André e todo mundo que está assistindo, que foi um gol ridículo que o Fortaleza levou. Mas isso o quê? Quando eles fazem 1-0, eles, poxa, a gente faz 1-0, agora cresceu o ímpeto do Rosário. O Rosário disse, agora a gente vamos matar o jogo, vamos para cima. Aí foi quando ele caiu, mesmo com 1-0, o time não se abalou, o interessante é isso. O time não se apavorou, em hipótese alguma, e começou o Rosário querer sair para o jogo também, para fazer um segundo jogo, ficou um jogo mais aberto. Resultado, começou o jogo do Fortaleza novamente. Criações de bolas em contra-ataques, em velocidade, e deu no que deu. O Pikachu começou a aparecer no jogo, né? O Sacha mete aquela bola para ele, que ele cruza, e aliás, vamos falar do El Gato, né? Que cara inteligente, cara. A bola não foi fácil de chutar, foi uma bola de bate e pronto, cara. E ele entra para puxar a zaga e ele volta, o zagueiro vai. Aí Pikachu dá voltando, ele só faz isso, ó. De bate e pronto. Um jogador qualificadíssimo. Junta tudo isso, cara, o trabalho do Vojvoda, com um elenco qualificado, um elenco preparado, um elenco humilde do Fortaleza. Só você vê a entrevista dos jogadores, você não vê nenhum jogador do Fortaleza dizendo, não, a gente vai para ganhar o jogo. Não, eles falam jogo após jogo, próximo jogo é mais uma final. Isso parte muito da liderança. É aquilo que a gente falou, é quem que está comandando, cara. É um treinador que você vê as entrevistas dele são totalmente centradas. Uma entrevista de ele não é um treinador, ele é um comentarista. Porque quando ele dá uma entrevista, ele explana o que aconteceu no jogo com propriedade e você vê a leitura perfeita tática do jogo, como o André mensurou aí agora. É um treinador altamente inteligente, é o melhor treinador na atualidade, é o melhor treinador, mas tem Abel, tem não sei o quê. Gente, vamos comparar proporcionalmente elenco, dinheiro e tudo mais. A gente estava falando o quê? De Condé, como o Condé está mudando o Ceará com um elenco inferior. É só fazer analogia. E os jogadores, eles sabem. Você não vê jogador no Fortaleza dizendo, o jogador foi indisciplinado porque não queria ficar no banco. Você vê tanto jogador no banco, você vê Moisés indo pro branco, que era um jogador que era titular. E Sacha estava escanteado há quanto tempo nesse time? Estava lá para trás. E ele começou a utilizar o cara de novo. Então, os jogadores sabem. Você não vê nenhum jogador fazendo firula para querer sair do Fortaleza. O cara sai de Fortaleza quando não tem mais chance, porque sabe que tem muita gente boa no lugar dele, como saiu alguns jogadores agora, até para a Série A também. Então, é um treinador que ele tem comando, e que ele tem capacidade, que ele tem qualidade, humildade, hombridade. E uma coisa eu vou falar de hombridade aqui, que eu repito sempre.
Esse cara recebeu proposta demais, cara, mas não foi pouca não, que a gente sabe da imprensa, a quantidade de dinheiro que já ofereceram, até o dobro que ele ganha no Fortaleza, ofereceram para ele para outros clubes. Por isso que eu dou muito valor aos argentinos, que é uma coisa que os brasileiros não têm. A gente citou Guto lá atrás, naquela campanha do Bahia, Guto se vendeu logo pro Inter, ou não foi? Rapaz. Entendeu? Por um dinheirinho a mais. Abandonou. Eu duvido. O objetivo desse cara é ganhar um título com Fortaleza. Aí pode ser que depois que ele ganha um título importante com Fortaleza, ele diga, agora eu vou respirar outros ares. Eu fiz minha parte. Eu acho que é o objetivo. Eu acho não, eu tenho certeza que é o objetivo dele. Ganhar um título grande com Fortaleza. E olha o torcedor do Lion. Tá perto. Muito perto. Pode ser até os dois, viu?